A Noiva Fantasma. Antes de tudo, inscreva-se no canal Vozes e Contos para mais histórias como essa. Acredite, você vai querer ouvir até o fim. Meu nome é Rogério, sou fotógrafo e, anos atrás, fui contratado para fazer um ensaio em uma antiga fazenda que ficava nos arredores de um vilarejo esquecido. O lugar, me disseram, era famoso por sua arquitetura colonial preservada e pela igreja abandonada que, curiosamente, era muito requisitada por casais. Cheguei ao local perto do fim da tarde. A luz dourada do sol estava perfeita para o trabalho. A fazenda era enorme, com um casarão no topo de uma colina e uma trilha de paralelepípedos que levava à pequena igreja no meio de um bosque. Tudo parecia ser retirado de um cenário de filme, mas havia algo estranho. Enquanto descarregava meu equipamento, a dona do local, Dona Lúcia, uma senhora já de idade, veio ao meu encontro. Ela me olhou com olhos preocupados e disse: "Moço, tome cuidado na igreja. Dizem que a noiva ainda está lá." Eu ri, achando que era mais uma daquelas histórias inventadas para atrair curiosos, mas a expressão dela permaneceu séria. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela se virou e voltou para o casarão sem dizer uma palavra. Resolvi ignorar o aviso e fui até a igreja. O lugar estava exatamente como nas fotos: bancos de madeira desgastados, paredes cobertas de musgo e uma luz suave entrando pelos vitrais quebrados. Tudo parecia perfeito para um ensaio. Enquanto ajustava minha câmera, ouvi algo. Era um som distante, quase como passos. Mas quando olhei ao redor, não havia ninguém. Tentei ignorar, pensando que poderia ser o vento ou algum animal, e continuei meu trabalho. De repente, algo chamou minha atenção. Um dos vitrais na parte superior refletia uma figura que não estava ali antes. Parecia uma mulher vestida de branco. Seu véu esvoaçava levemente, mesmo sem vento algum. Olhei para trás, mas não havia ninguém. Minha respiração ficou pesada. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. Foi quando decidi subir ao altar para tentar entender melhor. Lá, encontrei algo que me fez gelar. Um buquê de flores secas estava depositado sobre o altar. Não deveria estar ali. Aquilo parecia ter sido colocado recentemente. Foi nesse momento que senti um frio intenso atrás de mim, seguido por uma voz feminina, baixa e sussurrada. "Por que você voltou?" Meu corpo travou. Não consegui me virar de imediato. Quando finalmente criei coragem, vi a silhueta de uma mulher parada no fundo da igreja. Ela estava de costas, mas sua presença era aterrorizante. Sua figura era pálida, quase translúcida, e seu vestido de noiva parecia antigo, amarelado pelo tempo. Quando tentei dar um passo para trás, meus pés tropeçaram em algo. Era uma aliança. Ela estava ali, no chão, brilhando como se tivesse acabado de ser polida. A mulher virou lentamente o rosto em minha direção. Seu olhar vazio parecia atravessar minha alma. Seus olhos eram 2 buracos escuros, e um sorriso grotesco se formou em seu rosto pálido. "Você veio me buscar?" Ela perguntou, com a voz carregada de tristeza e ódio ao mesmo tempo. Soltei minha câmera e corri para fora da igreja. A trilha parecia interminável, e o som de passos atrás de mim ficava cada vez mais alto. Quando cheguei ao carro, vi algo pelo retrovisor. Ela estava parada na porta da igreja, apenas olhando, mas seu sorriso havia sumido. Agora, ela parecia triste. Voltei para a fazenda e encontrei Dona Lúcia. Contei o que tinha acontecido, ainda sem fôlego, e vi o rosto dela ficar pálido. "Então é verdade. Ela não descansou", disse ela, com a voz quase sumindo. Dona Lúcia explicou que, muitos anos atrás, uma noiva chamada Helena havia sido abandonada no altar pelo noivo, que fugiu com outra mulher no dia do casamento. Desesperada, Helena tirou a própria vida dentro da igreja. Desde então, dizem que sua alma está presa lá, esperando pelo noivo que nunca voltou. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela, aquele sorriso macabro. No dia seguinte, voltei para buscar minha câmera que havia deixado para trás, mas ela não estava mais lá. Apenas o buquê de flores secas permanecia sobre o altar. Eu não sei quem ou o que era Helena, mas uma coisa é certa: algumas histórias nunca morrem, e alguns espíritos nunca encontram paz. Se você está gostando das histórias, inscreva-se no canal Vozes e Contos. Depois daquele episódio na igreja, eu jurei nunca mais voltar àquela fazenda. Mas a vida, ou o destino, parece ter planos próprios. Meses se passaram, e eu tentei seguir em frente. No entanto,
Uma sensação estranha me perseguia. Era como se eu nunca tivesse realmente saído daquele lugar. No início, achei que era só paranoia. Pequenos ruídos à noite, vultos que eu jurava ver pelo canto dos olhos. Até que um dia, ao revisar as fotos que tirei naquele ensaio, notei algo que não estava lá antes. Entre as imagens da igreja, havia uma foto que eu não me lembrava de ter tirado. Era Helena. Seu rosto pálido ocupava toda a imagem, e aqueles olhos vazios pareciam me observar diretamente. No canto inferior da foto, havia algo escrito, mas não era uma marca d'água ou falha na câmera. Era uma frase, como se tivesse sido escrita à mão na própria imagem. Você prometeu que voltaria. O sangue gelou nas minhas veias. Eu sabia que aquilo não era possível, mas a sensação de que ela ainda estava comigo era inegável. Tentei ignorar, mas quanto mais eu fugia, mais estranho tudo ficava. Uma semana depois, recebi uma ligação. Era Dona Lúcia. Sua voz estava trêmula, quase inaudível. Moço, ela tá pior. Preciso que o senhor venha. Meu primeiro impulso foi recusar. Mas Dona Lúcia parecia desesperada, e algo dentro de mim dizia que, de alguma forma, eu estava ligado a tudo aquilo. Contra o meu bom senso, aceitei. Quando cheguei à fazenda, ela estava ainda mais desolada do que antes. As janelas do casarão estavam fechadas, e a trilha para a igreja parecia engolida pelo mato. Dona Lúcia me esperava na varanda, com o olhar perdido. Ela está te chamando, disse, apontando para a igreja. Peguei uma lanterna e, com o coração na garganta, segui pelo caminho. A cada passo, a sensação de que algo me observava aumentava. Quando finalmente cheguei à porta da igreja, ela já estava aberta, como se alguém me esperasse. Entrei, e o ar ali dentro parecia mais pesado do que antes. O altar estava vazio, mas havia marcas profundas no chão, como se algo tivesse sido arrastado recentemente. Foi então que ouvi novamente aquela voz, agora mais clara. Por que demorou tanto? Virei lentamente, e lá estava ela, no centro do corredor. Helena parecia mais real do que nunca, mas seu rosto estava ainda mais deformado. Suas feições oscilavam entre tristeza e ódio, e seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Você não devia ter me deixado, ela sussurrou, mas sua voz ecoava como se viesse de todos os cantos da igreja. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca. Ela começou a caminhar em minha direção, cada passo ecoando pelo espaço vazio. De repente, as portas da igreja se fecharam com um estrondo. A lanterna que eu segurava piscou e apagou, deixando tudo na penumbra. Helena agora estava a poucos metros de mim, e o ambiente parecia girar ao nosso redor. Ele nunca voltou, mas você veio. Então, ficará comigo para sempre. Sua voz agora era carregada de desespero e raiva. Foi quando lembrei do que Dona Lúcia tinha me dito. Helena estava presa ali por causa do noivo. Talvez, se eu conseguisse apelar para sua humanidade, eu pudesse escapar. Helena, eu não sou ele. Gritei, recuando até o altar. Você precisa seguir em frente. Isso não vai trazer ele de volta. Por um instante, ela hesitou. Seu rosto se contorceu em dor, e seus olhos pareciam lacrimejar. Mas logo o ódio retornou. Você não entende. Eu fui traída, esquecida. Nunca haverá paz para mim. O chão começou a tremer, e as paredes da igreja pareciam se fechar ao nosso redor. Minha visão escurecia, e uma força invisível me puxava em direção a ela. Desesperado, peguei a aliança que ainda estava no meu bolso, a mesma que encontrei da última vez. Helena, isso é o que você quer, não é? Gritei, segurando o anel. Ela parou imediatamente. Sua figura oscilava entre o espectral e o humano, como se estivesse sendo consumida por forças opostas. É tarde demais, murmurou, mas sua voz agora soava mais fraca, quase humana. Arremessei a aliança na direção dela, e, no mesmo instante, um grito ensurdecedor ecoou pela igreja. A luz retornou, e Helena desapareceu em uma nuvem de névoa, deixando apenas um silêncio profundo e pesado. Quando saí da igreja, o sol já estava nascendo. Dona Lúcia me esperava na entrada da fazenda, com lágrimas nos olhos. Ela foi embora, não foi? Perguntou. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de encontrar palavras. Desde então, nunca mais voltei àquela fazenda. Mas às vezes, em noites silenciosas, ainda ouço o sussurro daquela voz. E me pergunto, será que ela encontrou paz? Se gostou dessa história, inscreva-se no canal Vozes e Contos. Aqui, você encontra os relatos mais intensos e assustadores. Mas cuidado,
Algumas histórias podem te seguir para sempre,